Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Power BI. Faz tempo que eu não trago conteúdo aqui de Power BI para vocês, mas hoje a gente vai estar vendo uma coisa bem interessante. Então hoje a gente vai estar vendo como a gente pode estar alterando aqui o nosso contexto do total. A gente sabe que é meio complicado manipular esse total, né? Porque ele só deixa a gente fazer formatações, como cores, tamanho de fonte, essas coisas. Então, eu vou dividir essa aula em 3 partes para a gente, beleza? Então, a primeira parte, a gente vai estar navegando para a nossa linha de totais, né? A gente vai estar achando o nosso contexto. A segunda parte, a gente vai estar formatando a nossa linha de totais. E na terceira parte, a gente vai estar formatando a nossa métrica em si. Beleza? Vocês vão estar entendendo melhor na hora que eu estiver executando, tá bom? Pessoal, então já que com o nosso Power BI aberto, eu tenho aqui já a minha matriz, quando a gente vem no nosso totais, que aqui é o subtotal da linha, a gente vê que a gente não consegue fazer muita coisa, né? A gente consegue mudar o rótulo, né? A gente consegue alterar esse rótulo, mas eu vou estar deixando total mesmo. A gente consegue estar mudando a posição dele, né? O valor aqui a gente consegue estar alterando as questões da formatação da fonte, mas a gente não consegue estar alterando. Se eu quisesse trazer outra medida aqui para o meu total, que fosse algo que não tivesse no contexto, por exemplo, meu faturamento do mês anterior, que é o que a gente vai fazer nessa aula, a gente não consegue. Então, para isso, a gente vai começar o quê? A gente vai replicar essa nossa coluna de total. Então, a gente vai primeiro pegar a nossa linha de produtos, e depois aqui no total a gente vai atribuir outra métrica, beleza? Então, a primeira parte é essa. Então, a primeira parte a gente precisa achar o nosso contexto, né? A gente precisa chegar no nosso total aqui para conseguir atribuir um valor para ele. Para isso, eu já criei uma medida aqui chamada contexto, né? Nessa medida, deixa eu ver se ela dá um zoom aqui. Nessa medida, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o nosso select value. Então, a gente vai usar o select value, deixa eu jogar ele mais para cá, da nossa linha de produto. Então, o select value nada mais que retorna o valor vai retornar nada mais que o valor da nossa linha de produto. Beleza? Então, vou procurar a minha linha de produto aqui. E eu vou já atribuir essa medida para cá. Então, quando a gente retorna nosso valor, vê que aqui, ó, onde tem o nosso total, ele não faz parte do contexto. Então, ele ficou em branco, né? Então, pessoal, a gente tem uma função que verifica se determinado item está dentro do escopo. Então, acho que ela se chama scope. Deixa eu dar um... esse cara aqui, ó. Então, essa função aqui retorna se determinada coisa está dentro do escopo. Então, a gente vai ver se a nossa linha de produto está dentro do escopo. Beleza? Para isso, para aproveitar o nosso select value aqui, a gente vai fazer um if. Então, se nossa linha de produto está dentro do escopo, se for verdadeiro, a gente vai retornar o select value da linha, que é o alimentos e bebidas, né? Se for falso, com vírgula aqui, ó, se o resultado for falso, a gente pode retornar uma string como teste. Vai retornar uma string de teste aqui pra gente, só para saber se funcionou, tá bom? Então vamos executar novamente. Ó, então, aqui a gente tem o nosso contexto, né, que é a nossa alimentos, nossas bebidas. E aqui para o teste, ó, agora a gente já consegue estar retornando outro valor para ele. Então, aqui a gente pode estar retornando o nosso próprio faturamento aqui, ó, que é a nossa coluna de faturamento, ou a nossa quantidade de vendas. Então, vamos voltar para a nossa medida de contexto. Então, aqui, ao invés de teste, a gente poderia estar retornar nosso faturamento para ficar igual ali. Ó, então, a gente já tem o mesmo valor aqui da nossa primeira coluna aqui, que é de faturamento, que é da nossa medida de faturamento. Então, agora a gente consegue trabalhar com várias outras coisas aqui. Então, aqui eu poderia ter o quê, né? Eu poderia retornar também o meu faturamento do mês anterior. Então, aqui a gente já consegue fazer uma calculate, né? Que a gente vai pegar o quê?
nosso faturamento, e qual intervalo, né? Qual filtro. A gente vai pegar o date ADD, a gente vai voltar um mês atrás. Então, a nossa data da nossa D calendário, a gente vai fazer o quê? Vai voltar um intervalo de -1. -1 o quê? -1 mês. Então, a gente retorna -1 mês aqui. Beleza? Então, aqui a gente já teria o retorno. Ó. Aqui, como eu não tenho faturamento no mês anterior de janeiro, eu só tenho dados de 2025 aqui, eu não tenho faturamento do ano passado. Mas aqui, ó, em fevereiro a gente já tem o faturamento de janeiro. Em março a gente já tem o faturamento de fevereiro. E assim vai. Então aqui você consegue estar retornando qualquer outra medida, né, que você deseja dentro do contexto na sua medida. Então, aqui a gente resolveu 80% aqui da nossa medida, da nossa aula. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa o quê? Eu vou subir meu contexto aqui, né, para a minha primeira linha, e eu vou chamar ele aqui de linha produto. Vou chamar de linha produto mesmo, tá bom? E aqui eu vou estar fazendo o quê? A gente não consegue estar retirando a nossa linha de produto, ó, porque senão a gente perde aqui o nosso contexto, entendeu? Do nosso select value. Então a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar ocultando essa linha. Só que percebe, quando a gente oculta essa linha, ele tem a quebra de linha aqui. Então antes de ocultar essa linha de produtos, a gente vai estar vindo aqui na nossa formatação. Vamos pesquisar por quebra de linha. E aqui a gente vai estar a linha da coluna. A gente vai estar desativando. E o cabeçalho da linha. Então agora a gente já consegue estar escondendo essa categoria aqui de linha de produto. Beleza? Então agora aqui, ó, a gente já tem o nosso em vez do nosso total aqui, tá retornando o total do faturamento, o total da quantidade de vendas, igual está aqui, a gente consegue estar atribuindo aqui qualquer outra medida que esteja dentro do nosso contexto. Beleza? Então aqui, ó, para melhorar, a gente poderia, essa medida de contexto, a gente poderia estar fazendo o quê? A gente poderia estar pegando a variação do nosso faturamento. Beleza? Então, eu cresci do meu mês atual para o meu mês anterior. E é o que a gente vai estar fazendo agora. Beleza? Então, pessoal, para a gente estar pegando essa variação do nosso mês atual para o nosso mês anterior, a gente vai estar precisando criar algumas outras medidas aqui, né? Então, a gente vai criar algumas variáveis. Então, aqui, a minha faturamento do mês anterior eu já tenho. Posso estar colocando aqui mês anterior. Que ela vai receber essa medida aqui. Esse faturamento, onde minha date ADD volta um mês atrás. E aqui, como a gente atribuiu uma variável, a gente precisa ter um retorno. Então, a gente precisa retornar algo agora. A gente pode retornar o nosso mês anterior por enquanto. Se a gente retornar o nosso mês anterior, ele continua pegando o que estava anteriormente, tá? Então, fevereiro mostra janeiro, março mostra fevereiro, tá bom? E assim por diante. Então, a gente vai precisar de mais uma variável agora. Uma variável para pegar o nosso faturamento atual, que é o nosso mês atual. Vou colocar aqui mês atual, para ficar mais fácil para vocês. Que ele vai pegar o quê? A nossa medida faturamento, que é o que a gente já tem. Então, vamos retornar agora, mês atual, para ver. Então, agora a gente já tem o mesmo valor da nossa medida de faturamento. Beleza? Então, agora, pessoal, a gente já tem as duas medidas. Nosso faturamento anterior e nosso faturamento atual. Agora, basta a gente fazer o quê? A gente vai retornar o quê? Uma divisão. A gente vai retornar a divisão do quê? Do nosso faturamento atual. Né? Dividido pelo nosso mês anterior. Beleza?
Vamos ver o que trouxe de resultado pra gente. Ó, então ele trouxe crescimento aqui de 15. Aqui, ó, a gente vai precisar colocar o menos 1 para ele converter para decimal. Beleza? A gente vai ter... ele vai tirar, na verdade, o 100% ali. Que ele deixa com 100% atribuído, tá bom? Então a gente vai tirar 1, que é para ele tirar o 100% ali para ele não ficar com a soma. Ah, eu tive um crescimento aqui de 80%, né? Então ele estaria dando 1,80, que é o 100% mais o crescimento, beleza? Então bem simples. E aqui, ó, a gente percebe que a gente já tem a nossa variação. Só que no nosso primeiro mês, que é onde a gente não tem faturamento, em dezembro de 2024, ele deu um crescimento aqui, ele deu menos 1. Então a gente precisa validar se o nosso mês anterior tem valor. Então para isso, a gente vai fazer o quê? Vai fazer se o nosso mês anterior, a gente vai ver se ele não está em branco. Para isso a gente vai usar o not is blank. Então se o nosso mês anterior não está em branco, a gente vai fazer o quê? A gente vai retornar a nossa divisão, beleza? Deixa eu só indentar aqui para ficar mais aparente. Então a gente vai retornar o nosso mês anterior, a diferença do nosso mês anterior. Ó, percebe que aqui ele já não mostrou mais nada. Então se não tiver mês anterior, se nosso valor for falso, basta a gente atribuir uma outra... Pode atribuir um tracinho aqui, para não ficar em branco ali. Então, se nosso valor for falso, a gente vai estar retornando nosso tracinho, beleza? Então, pessoal, eu acho que é isso. Então, é mais para você estar vendo aqui o que vocês podem estar fazendo como total. E vocês podem estar fazendo, né, essa mudança de contexto, né? Essa mudança de escopo. Então, você pode estar retornando outras coisas além do total que você já tem automático da sua coluna. E para ficar mais bonito, pessoal, a gente formato para percentual. Ó, e a gente já tem aqui o nosso crescimento. Então aqui a gente teve uma queda de 85%. Aqui a gente já teve uma crescente, ó. E aqui a gente já teve uma queda novamente. Aqui também a gente teve uma crescente, queda novamente, e por aí vai. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação. Está tendo sempre bastante conteúdo aqui para vocês, de Power BI, de DAX, de Pentaho. Então, deixe um like também para que o YouTube possa estar entregando aí mais os meus vídeos para vocês. Beleza? Um abraço.